Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim capítulo 73. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 73. Meu nome é Naruto Uzumaki Namikaze e sou um dos homens mais rápidos vivos. Para o mundo exterior, sou CEO dos laboratórios Star e um cientista comum, mas isso não é verdade. Secretamente, com meus poderes, mantive Central City segura e parei meta-humanos desonestos. Ajudei a parar o Flash Reverso, mas no processo, fui jogado em um mundo alternativo onde explorei o multiverso e enfrentei um novo tipo de mal. Com a ajuda de novos aliados, encontrei meu caminho de volta para casa e obtive uma maior compreensão dos meus poderes. Central City e o mundo permanecerão seguros enquanto eu tiver algo a dizer sobre isso. Meu nome é Impulse, e esta é minha história. Lendas de ontem e de hoje. Central City AF 2 de dezembro de 2015. A cidade central da Terra 2 ainda estava se recuperando do reinado de terror de Zoom. Ele pode ter ido embora, e sua morte era de conhecimento público, com o vídeo sendo o vídeo mais visto da história, mas ainda havia muito trabalho. A polícia da cidade central estava se movendo com força total contra as gangues controladas por humanos que estavam em guerra umas contra as outras para preencher o vazio de poder deixado pela morte de Zoom. Gangues e organizações criminosas estavam lutando por território, mas as coisas mais preocupantes eram novos meta-humanos ansiosos para tomar os lugares de Killer Frost, Deator e Reverb como as cidades mais temidas. Meta-humanos. Não Zoom, pois nenhum deles poderia se comparar a ele. Isso não significa que esses idiotas não tentariam. Um exemplo foi um grupo de meta-humanos lutando contra a polícia de Central City depois que um assalto a banco deu errado. Errado no sentido de que um dos meta-humanos se assustou quando um guarda subjugado pegou uma arma e o matou. A gangue de 4 meta-humanos agora estava envolvida em um tiroteio com a polícia. Eles estavam usando armas pesadas, incluindo as novas armas de ser que a Star Labs havia dado a eles, mas essa gangue de meta-humanos não estava caindo facilmente, pois um deles parecia ser capaz de proteger escudos de energia de seu corpo, que bloqueavam todas as suas balas e projéteis. O escudo não apenas bloqueou suas balas, mas também os empurrou fisicamente para trás, então eles foram forçados a sair da cobertura protetora de seus carros de patrulha e caminhões táticos. Isso os deixou abertos a ataques enquanto lutavam para se proteger e corriam como loucos para evitar serem explodidos, eletrocutados ou incinerados. Os outros 3 meta-humanos na gangue dos 4 tinham habilidades de alcance, com um disparando raios de energia concussiva azul como ondas de choque contidas de suas mãos enquanto seu corpo parecia vibrar, provavelmente como uma forma de proteção contra balas perdidas. Outro parecia absorver e redirecionar eletricidade enquanto absorvia energia próxima de linhas elétricas ou luzes e disparava arcos de eletricidade. O último era estranho, pois sua cabeça e punhos pareciam estar pegando fogo, mas estavam brilhando em verde em vez do vermelho típico, então talvez um aspirante a Deator com poderes semelhantes. Seja qual for o caso, eles estavam causando sérios problemas para a polícia, que corria para se proteger, e aqueles que o faziam se agachavam no lugar ou enfrentavam bravamente o perigo para resgatar seus compatriotas feridos. Um disse que o policial era a detetive Iris West e seu parceiro Floyd Lawton. A detetive West puxou um policial uniformizado para trás da cobertura e pegou seu rádio enquanto seu parceiro atirava às cegas de trás da cobertura, mas errou todos os tiros. Aqui é a detetive West e preciso de reforços imediatamente. Temos 4 meta-humanos hostis e estamos presos. Vários feridos. No segundo em que ela soltou o botão de rádio, uma rajada repentina de vento passou por eles. Tudo o que ouviram foram grunhidos e gemidos de dor antes que toda a luta cessasse. O detetive West a pegou e viu todos os 4 meta-humanos inconscientes e amarrados juntos. O negativo no backup. Solicitando veículo de coleta de prisioneiros. O borrão de relâmpagos carmesim e branco que era Impulse correu pela cidade antes de deslizar para uma parada no parque, onde ele viu trabalhadores derrubando a estátua de Jay Garrick e substituindo-a por uma de Impulse.
Uma espécie de agradecimento simbólico que a cidade fez por Impulse expor e parar Zoom e revelar a mentira de Jay Garrick. E depois de ser relegado como um ajudante na Terra 1, foi legal que a cidade central da Terra 2 o tenha anunciado como seu herói. 4 ladrões de banco meta-humanos foram eliminados. O que vem depois? Impulse perguntou, falando no sistema de comunicação de seu traje. Nos laboratórios Star da Terra 2, Minato, Kushina, Wells, Jesse e Mito estavam sentados em sua versão do Cortex. Bem, eles fizeram sua própria versão do Cortex, já que seus laboratórios Star não tinham um, então eles apenas reaproveitaram o antigo laboratório que usaram quando Naruto estava testando sua viagem multiversal. A esteira cósmica deles estava ao lado, enquanto grandes monitores de computador foram instalados para monitorar e retransmitir tudo o que estava acontecendo em Central City. Temos relatos de 2 meta-humanos atacando a estação de retransmissão de energia da cidade, relatou Minato. Estou cuidando disso. Impulse saiu correndo com o HUD de seu capuz lhe dando instruções. Jessie estava sentada no córtex no computador observando as coisas na cidade por meio de uma tela de computador, mas estava reduzida pela metade para que Mito pudesse assistir TV. Os adultos não estavam realmente preocupados com o que estava acontecendo, pois com o zoom desligado não havia nenhuma ameaça séria que não pudesse ser tratada. Um piscar na tela chamou sua atenção, então ela verificou. Era um alerta policial de uma perseguição em alta velocidade ocorrendo entre o CCPD e alguns ladrões. Pai, o CCPD tem uma perseguição em alta velocidade na Rota 980. 4 carros. Wells verificou o monitor para confirmar e obter a localização mais recente. Vocês pegaram isso? Seguindo para o norte na Rota 980, passando pela saída A. Wells disse no sistema de comunicação. Belry, isso é tudo o que você precisa. Naruto disse a ele. Vamos lá. Belry respondeu, correndo pela cidade. Ele se juntou ao Impulse para ajudar Wells e os outros na Terra 2. Onde fica a Rota 980? Vá para Nordeste. É o viaduto enorme perto dos trilhos do trem. Você não pode errar. Jesse falou no microfone. Eu vejo. O Flash correu para o viaduto que era a Rota 980 e passou por carros enquanto se dirigia para a perseguição em alta velocidade entre os ladrões e o CCPD. 6 viaturas do CCPD estavam perseguindo 3 carros em uma formação de proteção em torno de uma grande van que tinha seu saque que eles roubaram de um laboratório de ciências. Deve ter sido importante e valeu muito, pois os ladrões estavam fazendo de tudo para manter a polícia afastada. Homens estavam se inclinando para fora das janelas do carro e descarregavam centenas de balas nos carros da polícia, que desviavam o máximo que podiam para evitar apresentar um alvo mais fácil. Enquanto os policiais atiravam de volta. Eu os peguei. Flash super acelerou e correu em volta dos 4 carros pertencentes aos ladrões. O brilho do seu relâmpago fez com que eles protegessem os olhos, o que os tornou incapazes de ver o que estava acontecendo. De repente, seus veículos começaram a derrapar no chão antes de pararem na rodovia. Os motoristas tentaram fazer seus carros se moverem, mas os motores estavam mortos e um dos ladrões espiou para fora do carro para ver que seus pneus tinham sumido. CCPD, saiam do carro. Larguem suas armas, saiam do carro com as mãos para cima. Um policial gritou enquanto o CCPD saía dos carros e cercava os veículos com suas armas prontas. Os ladrões estavam prestes a fugir quando perceberam que todos os carregadores de suas armas estavam faltando. Um dos ladrões olhou ao redor e os viu empilhados do lado de fora, que a polícia estava protegendo. Então, sem esperança de escapar e não querendo morrer, os ladrões começaram a sair dos carros com as mãos levantadas. Flash sorriu enquanto fugia da cena. Tudo bem, perseguição policial concluída. Legal. Impulse respondeu enquanto corria em direção à estação de retransmissão de energia onde viu 2 meta-humanos causando estragos. Um homem e uma mulher em dupla, com um homem parecendo ter poderes de mudança de tamanho, pois ele havia crescido até uma altura de 25 pés, enquanto a mulher podia disparar raios de energia azul de suas mãos.
Eles o viram chegando, então a mulher disparou 2 raios de energia azul de suas mãos, mas Impulso os desviou com facilidade e continuou correndo em linha reta. Ela disparou outro e Impulso pulou no ar para desviar, mas se transformou em um giro em saca-rolhas, atingindo-a no estômago com um dropkick em giro em saca-rolhas. Em Flatime, Impulse podia ver a dor no rosto da mulher quando ela foi jogada para trás e bateu em uma cerca. Ela caiu no chão enquanto seu parceiro tentava esmagar Impulse, mas era muito lento. Impulse correu ao redor dele por um tempo antes de pular no ar e girar como um peão fazendo um tornado. Ele pousou na pose clássica de super-herói, caiu de joelhos com o punho no chão enquanto o tornado avançava, combinando-se com seu relâmpago para fazer um tornado de relâmpagos. Ainda era pequeno, mas rapidamente envolveu o meta de mudança de tamanho e se expandiu. Argue! O meta rugiu de dor quando o vento do tornado levantou no ar enquanto o raio o atingiu até ele desmaiar. Poucos segundos depois, o tornado se dissipou, e seu corpo caiu no chão. Uau! O Flash deslizou para parar ao lado dele. Como você fez isso? Levou um tempo para pegar o jeito, incluindo não vomitar por causa do giro, mas a chave é usar seu raio para meio que guiar o ar. Impulse respondeu antes de dar um tapinha em seu comunicador de ouvido. Mais alguma coisa? Todos os principais meta-humanos foram tratados e agora estão sob custódia do CCPD. Tudo o que resta são as coisas humanas normais. Wells respondeu. Tudo bem, vamos terminar isso e comer alguma coisa. Impulse disse e o Flash assentiu antes de eles saírem correndo em direções opostas. Com os dois, eles poderiam lidar com todos os crimes acontecendo, pois eram apenas humanos normais agora. Depois de 1 hora, todos os crimes foram resolvidos, e como queriam continuar com algum treinamento, eles se mudaram para algumas cidades e vilas vizinhas. Como Central City era o único lugar que abrigava meta-humanos, eles só tinham que lidar com os criminosos humanos comuns, o que era moleza. Contrabandistas, ladrões, assassinos, famílias criminosas, etc., nenhum deles era um problema. Eles pegaram sua comida e ajudaram Wells e os doppelgangers dos pais de Naruto com os acontecimentos dos laboratórios Star. Ainda havia algum trabalho a ser feito, mas as coisas estavam melhorando na Terra 2. Sem a ameaça iminente do Zoom, todos poderiam começar a reconstruir suas vidas e com o extrapolador que Naruto construiu, eles poderiam visitar quando quisessem. Eles teriam ficado mais tempo, mas Gideon os informou que eles eram necessários de volta à Terra 1. Um amigo precisava da ajuda deles. Star City, Estados Unidos, Terra 1, dezembro de 2015. O amigo não era realmente Oliver Queen, mas sim Mary McCabe, a estilista iniciante que virou super-heroína vigilante após um encontro com um totem especial. Isso então resultou em Mary descobrindo sobre sua adoção, suas circunstâncias de nascimento e então conhecendo sua irmã mais velha Koasa, que então tentou matá-la e tirar o totem dela. Ela descobriu que era o totem espiritual Anansi, um objeto místico que permite ao usuário acessar a força vital dos animais e aproveitar suas habilidades e características. Meses atrás, Bell e Oliver foram a Detroit para encontrá-la, pensando que ela era uma meta-humana, mas foi o totem que lhe deu habilidades. Depois que ela sucedeu sua irmã, Mary retornou a Detroit e usou o totem para proteger sua cidade e as pessoas como a heroína Vishen. Ela teve alguns erros e obstáculos para superar, mas ela superou e está pegando o jeito do trabalho de heroína. Recentemente, porém, ela encontrou alguém com quem precisa de ajuda para lidar, que veio na forma de Benatu Exu, embaixador de Zambeze, mas ex-general senhor da guerra que invadiu a vila de onde Mary veio para obter o totem espiritual. Ele apareceu em Detroit e contratou um ladrão para roubar o totem de fogo encontrado recentemente em uma expedição acadêmica. Mary tentou impedi-lo, mas seu totem era muito poderoso, o que levou Mary a ir falar com o professor McAllister, apesar do histórico ruim, pois ele tinha mais conhecimento sobre os totens. Ele então a levou até sua irmã Koasa, que estava se recuperando em um hospital africano, e recebeu as informações sobre Exu. Ela disse que, para derrotar Exu, eles precisavam de outros totens e sabiam que o totem da água estava em Star City, em uma mansão pertencente a um cara rico. Não surpreendentemente, Koasa atraiu e pegou o totem da água, então Mary a perseguiu.
Kuasa correu pela rua em Star City e Vishen estava logo atrás dela, correndo tão rápido quanto uma chita que ela iria alcançar, mas Kuasa criou uma onda gigante de água que a atingiu. Vishen continuou usando o totem para nadar como um crocodilo e ela continuou. Kuasa manteve sua irmã para trás quando ela foi repentinamente pega por um homem em um traje de metal com seus braços em volta dela em um abraço de urso. Ei, aí! Eu sou o Átomo. Mas você pode me chamar de Plano B. Acontece que sua irmã não confia em você tanto quanto você pensava. É melhor segurar firme, ela é escorregadia. Vishen o avisou e Kuasa liberou uma torrente de água ao redor dela. Vamos lá! Toda essa tecnologia de ponta e você não acha que eu a tornaria à prova d'água? O átomo brincou enquanto Kuasa continuava tentando. Ela não destruiu o traje dele, mas conseguiu abrir espaço suficiente para escapar de suas garras. Ela caiu na rua e preparou uma rajada de água em suas mãos, mas rapidamente cercou seu corpo com ela como um escudo de um grito sônico. Canário Negro marchou para frente enquanto as ondas de choque de seu grito de canário ondulavam contra o escudo de água que protegia Kuasa e também abafava o som ensurdecedor. Ela manteve o escudo de água contra o grito de Canário Negro quando o impulso acelerou para frente e lançou um raio. A água conduziu a eletricidade e eletrocutou Kuasa, percorrendo seu corpo, fazendo-a cair no chão e a água fazer o mesmo. Impulse deslizou até parar ao lado de Black Canary e vibrou sua mão, fazendo alguns relâmpagos piscarem. Eu desistiria agora, a menos que você queira outro choque. A água é um excelente condutor de eletricidade. Ele avisou quando Atom caiu no chão ao lado deles e Vishen se aproximou. Obrigado pelo apoio. Atom, Black Canary e Impulse, certo? Fico feliz em ajudar. O Arqueiro Verde também teria vindo, mas ele está um pouco ocupado. Candidato a prefeito. Canário Negro sussurrou para Vishen. Uma história muito longa, acrescentou Atom. Um assalto a banco aconteceu em Central City. Flash manda lembranças. Impulse disse a ela. É bom finalmente conhecê-la, Vishen. Você também, Impulse. Belo terno. Ela disse. Obrigado. Parece que você venceu de novo, irmãzinha. E agora? Kuasa questionou. Agora você nos ajuda, como prometeu. Vishen disse a ela. Exu matou nosso pai e destruiu nossa casa. Você quer vingança? Bem, eu também. Mesmo que eu tenha que trabalhar com você. Você tem o totem da água, o que significa que precisamos da sua ajuda para detê-lo. Vocês todos vão lutar com ele? Kuasa perguntou e recebeu acenos de Atom, Black Canary e Impulse. E venceremos. Juntos. Vishen prometeu quando seu comunicador auricular disparou. Ei, pessoal. Odeio interromper a reunião de família, mas temos um problema. Felicity disse a ele, então Impulse verificou e ativou seu computador holográfico de antebraço. Ele projetou imagens de notícias de última hora de Detroit, e eles puderam ver pessoas correndo com medo contra vários incêndios violentos. Seu cara dos bombeiros está em Detroit e ele está meio que fazendo uma coisa de fúria. Ah, isso não é bom. Atom disse e Vishen estendeu a mão para a irmã. Vim de sua vila. Salve a minha. Ela disse e Kuasa pegou sua mão e se levantou, segurando a mão de sua irmã. Apesar de seu relacionamento menos que normal e intenções passadas, elas lutariam juntas. Quão rápido podemos chegar a Detroit? Não se preocupe. Impulse deu um tapinha no computador do antebraço, e eles ouviram um rugido de motores a jato por perto. Olhando para cima, eles viram o contorno tênue de algo se movendo pelo ar antes de brilhar à vista, revelando um Kinja da Star Labs que havia sido modificado com painéis retrorefletivos para um modo furtivo. Eu cuido disso. Uau! Vishen murmurou. Onde você conseguiu isso? Isso é meio que um segredo, mas eu tenho alguns recursos. Impulse respondeu quando Kinja pousou e a rampa traseira se abriu. Vamos. Estaremos lá em meia hora. Detroit, segundo suas palavras, eles chegaram a Detroit em meia hora, mais ou menos alguns minutos.
Impulse estava pilotando o Kinja e viu a cidade à distância. Gente, vocês deveriam dar uma olhada nisso. Ele disse que Vishen, Atom e Black Canary se juntaram a ele na frente da cabine para ver o que estava acontecendo. As coisas não estavam boas, pois metade da cidade parecia estar em chamas. Uma transmissão de emergência surgiu no painel, então o Impulse a trouxe e parecia ser um vídeo de telefone portátil do homem com o totem de fogo. Olá, povo de Detroit. Meu nome é Benatu Exu. A partir desta mensagem, não sou mais um representante do governo Zambezi. Dor, destruição e fogo estão prestes a chover sobre sua bela cidade. Por isso, peço desculpas. Mas uma mulher tem o poder de impedir esse apocalipse. Ela sabe o que possui e sabe que eu quero. E quando for meu, a morte acabará. Eu prometo a todos vocês isso. Bem, fico feliz em ver que o cara é louco. Atom comentou. Vishen sentiu seu telefone vibrar e viu que era do Dr. McAllister. Agora não é uma boa hora. Achei uma música nos arquivos. Diz que cada totem tem um centro, é minério. É como uma alma. Diz aqui que se você esmagar a alma, o totem perderá seu poder. Ok, vou perguntar a Exu se posso pegar emprestado o totem dele por 1 minuto. Vishen comentou. Se alguém pode fazer isso, é você. Você foi feita para essa batalha, Mari. Forças iguais, elementos diferentes. Pessoal. Canário Negro apontou para o telhado de um prédio que explodiu. Acho que seu adversário feroz está tentando chamar sua atenção, disse Atom. Bem, ele conseguiu. Vishen comentou enquanto Impulse verificava os scanners do Kinja. Ele estava rastreando Benatu e se aproximando da maior assinatura de calor da cidade, que tinha que ser ele. Ok, os scanners zeraram em Benatu. O piloto automático do Kinja levará vocês direto até ele. Impulse disse a eles, ligando o piloto automático do Kinja e saindo do assento do piloto. Parece que você não vai vir conosco, disse Vishen. Eu alcanço vocês depois que eu lidar com todos os incêndios. Ele respondeu e os outros assentiram. Impulse andou até a parte de trás do Kinja e apertou um botão para abrir a rampa antes de pular. Espera, ele consegue voar. Atom, Black Canary e Vishen correram para ver Impulse voando pelo ar girando os braços em super velocidade para fazer funis de vento. Ah, ele consegue voar. Impulse moveu seus braços que por sua vez moveram os funis de vento e o guiou para um prédio. Quando chegou perto o suficiente, ele parou seus funis de vento que o derrubaram e no segundo em que seus pés tocaram a lateral do prédio ele correu pela lateral do prédio e decolou para a cidade. Ele correu pela rua e rapidamente circulou em torno de um local onde havia uma pilha de carros em chamas e depois de alguns segundos as chamas foram extintas devido ao oxigênio sendo sugado. Impulse correu pela lateral de um prédio onde um andar estava pegando fogo, e ele rapidamente evacuou-os andares ao redor do fogo antes de apagar o inferno com facilidade. Um por um, os incêndios que assolavam a cidade de Detroit estavam sendo apagados rapidamente, o que era uma coisa boa, pois salvou as pessoas da morte nas mãos de um maníaco enlouquecido. O dito maníaco enlouquecido, Benatu Exu olhou para a cidade de seu poleiro no telhado de um prédio para ver um borrão de relâmpagos carmesim e branco correr pela cidade e extinguir todos os incêndios. O totem de fogo em volta de seu pescoço brilhava vermelho enquanto ele desejava fogo para a criação de suas mãos e se preparava para queimar mais da cidade para extrair seu prêmio. Ele ergueu os braços para trás quando ouviu um movimento vindo de trás, então ele rapidamente fez um escudo de fogo para bloquear os raios de luz comprimidos do átomo. Ele voou e o manteve ocupado quando Benatu ouviu pisadas altas e estrondosas. Vishen então avançou com a forma etérea de um rinoceronte ao seu redor enquanto ela o derrubava do telhado do prédio. Ambos caíram no chão, mas o átomo voou e agarrou Vishen, forçando Benatu a conjurar duas rajadas de fogo para desacelerar sua descida ao chão como um foguete. Ele pousou em segurança no chão, mas rapidamente levantou os braços para se defender dos ataques cruéis de Black Canary. Ela usou seu bastão tonfa e gritou com ele com golpes rápidos, socos e chutes antes de
rolar e dar cambalhotas para o lado para se distanciar quando Atom voou e o atingiu com seus raios de luz comprimidos. Benatu fez uma parede de fogo forçando Atom a recuar quando um borrão em alta velocidade passou correndo e o socou no rosto. Vishen saltou para frente com a figura etérea de um canguru a cercando e o chutou no estômago. Ele escorregou para trás no concreto segurando seu estômago de dor antes de lançar sua mão direita e soltar um funil gigante de fogo em Vishen, que foi quando Impulse correu na frente dela e girou ambos os braços. Seus funis de vento colidiram com um funil de fogo e os dois lutaram pelo domínio antes de se dispersarem. Benatu olhou para todos eles com ódio de cortar a alma combinado com uma clara sociopatia. Enquanto você queima, tente lembrar que eu queria lidar com isso como seres humanos. Sim, algo me diz que um senhor da guerra psicopata como você não é exatamente um especialista no assunto. Impulse comentou antes de correr para frente. Benatu socou o chão fazendo uma parede de fogo gigante explodir do chão. Ela cercou Benatu e o cercou com um escudo com calor tão intenso que parte do chão começou a derreter. Vishen e os outros tiveram que se manter longe do calor enquanto Impulse corria ao redor dele, tentando apagar o inferno da parede de fogo correndo ao redor dela e criando um vácuo. Em circunstâncias normais, ele estava correndo mais do que rápido o suficiente para criar um vácuo para sugar todo o ar, o que estava fazendo, então o fogo oscilou e vacilou um pouco, mas dados os aspectos mágicos do totem. Enquanto Benatu empunhasse, o fogo não iria embora. O calor começou a ficar mais intenso e forçou Impulse a lentamente se distanciar e expandir seu perímetro. Gente, sintam-se à vontade para pular a qualquer momento agora. Benatu soltou um rugido poderoso e o tornado de fogo se expandiu de repente, o que derrubou o Impulse, fazendo-o colidir com Atom e Black Canary. A única razão pela qual ele não foi queimado até virar batata frita foi porque seu traje o protegia. Você não pode me parar. Nada pode machucar o fogo e seus amigos não podem me parar. Então que tal uma irmã? Vishen gritou enquanto Quasar lançava uma torrente de água nele. Pelo que você fez à minha vila, à minha família, eu vou ver você se afogar. Quasar enviou o geyser após geyser em Benatu, o que extinguiu seu tornado de fogo, deixando apenas um escudo de fogo. Continue batendo nele, Quasar. Vishen correu para frente, tocando seu totem para invocar o espírito de um antílope e saltou para frente. Ela chutou Benatu no peito antes de se virar enquanto ele a atacava, o que deu a Quasar a chance de empurrá-lo para trás. Quasar invocou mais água e prendeu Benatu em uma bolha gigante, aparentemente querendo sufocá-lo, mas o fogo em suas mãos e pés não se extinguiu. Por pura determinação e coragem, Benatu desejou mais fogo do totem até que ele extinguiu sua prisão aquosa. A força fez Quasar deslizar para trás, mas ela rapidamente juntou água em suas mãos e enviou tudo para ele. Benatu fez o mesmo com seu fogo e as duas forças opostas da natureza se chocaram, mas o fogo estava vencendo a água. Quasar derrapou para trás pouco a pouco enquanto a força do fogo empurrava sua água para trás até que apenas um campo de água ao redor de seu corpo permanecesse. Quasar, corra! Para trás! Não! Eu não sou nossa mãe! Quasar convocou mais água e empurrou o fogo um pouco para trás. Eu não vou fugir dessa luta. Benatu bateu palmas, criando um raio de fogo gigante que atravessou o escudo de água de Quasar e envolveu seu corpo. Não! Vishen gritou ao ver Quasar ser incinerada até não sobrar nada, nem mesmo o totem de água. Benatu riu enquanto seus olhos brilhavam em vermelho. Fogo! Água não pode derrotar fogo. Nem seu espírito. E eu vou quebrar seu espírito, eu prometo. E então eu farei o que eu deveria ter feito com sua mãe. Eu vou te matar. R.A.H. Vishen atacou em uma fúria louca invocando o espírito de um elefante e fechou a distância. Ela lançou um soco que ele bloqueou com seus antebraços fortificados com fogo, mas o impacto fez voar para trás. Ele invocou fogo para seus pés e o usou para voar pelo ar.
Vishen o perseguiu invocando o espírito de uma chita. Benatu levou Vishen para um beco estreito onde ele invocou grandes anéis de fogo. Você não pode me parar. Você é fraca. Patética. Não é digna do totem em volta do seu pescoço. Você sabe no fundo da sua alma que não é apta a empunhar o totem. Você pode lutar e lutar e lutar, mas sabe que não há esperança. Ele disse a ela. Você está certo. Mas eu não preciso de esperança. Eu não preciso de fé. Eu não preciso de magia. Eu só preciso derrotar você. Vishen tocou o totem e convocou o espírito do jaguar antes de atacar. Benatu atacou com chicotes de fogo, mas ela pulou ao redor dos lados do prédio antes de cair com um chute de machado tão poderoso que ela quebrou o chão. Benatu a atacou. Mas ela rolou para frente e então deu um salto mortal para trás para evitar uma explosão de fogo, convocou o espírito do falcão e caiu com um chute voador em seu rosto. Ele bloqueou e liberou uma torrente de fogo, mas a aura etérea do totem a protegeu enquanto os dois começaram a lutar no céu. Impulse, Atom e Black Canary estavam assistindo do chão enquanto Benatu e Vishen se enfrentavam. Impulse checou seu computador de antebraço e um mapa da área mostrou Anchor Bay por perto. Gente, acho que sei como podemos ajudar Vishen. Ele disse e começou a explicar seu plano. Benatu disparou uma poderosa rajada de fogo em Vishen, que a jogou para o lado e arrancou um pedaço de um arco de concreto antes de jogá-lo nele. Ele a socou com um punho infundido de fogo, quebrando-a em pedaços. Mas Vishen o derrubou depois, socando-o no rosto. Ele a empurrou e convocou fogo em sua mão esquerda quando foi lançado de lado e caiu no ar. Vishen viu Atom pairar ao lado dela. Empurre-o em direção à Baía. Atom disse a ela e ela assentiu. O átomo voou em Benatu e disparou mais algumas rajadas de luz comprimida que Benatu bloqueou ou contra-atacou com suas próprias rajadas de fogo. Ele disparou uma rajada no átomo que de repente encolheu de tamanho, evitando o fogo, mas se aproximou e deu um soco no rosto de Benatu em tamanho miniatura. Apesar de encolher, o átomo ainda atacou com a mesma força que ele faria em tamanho normal. Após seu golpe, Vishen o acertou com um chute duplo no estômago que o fez cair no chão. Ele caiu em um parque perto da baía e cambaleou quando o canário negro soltou seu grito de canário. Ele cobriu os ouvidos para abafar o barulho e aliviar a dor, mas isso fez pouco ou nada. O que fez foi deixá-lo aberto para atacar. Impulso correu para frente e o socou no peito, fazendo-o cair nas docas. Vishen voou para baixo e invocou o espírito do hipopótamo, caindo em cima dele e levando-o para a água. Benatu lutou, segurando-a para trás, mas ela invocou o espírito do polvo para se livrar de seu alcance, pegar o totem de fogo, chutá-lo no estômago e nadar até a superfície. Ela nadou até as docas quebradas onde Impulse, Black Canary e Atom estavam esperando. Você pegou? Impulse perguntou e ela levantou. Ele agarrou a mão dela para ajudá-la a se levantar quando Benatu rompeu a superfície da água, agarrou-a e puxou-a de volta para baixo. Vishen! Benatu a segurou, mas ela invocou o espírito de uma enguia elétrica e o eletrocutou antes de usar o espírito de um crocodilo para quebrar seu braço esquerdo com um rolamento mortal. Então, com um chute giratório final, ela o acertou no rosto, deixando-o inconsciente. Ele afundou no fundo, e ela voltou à superfície. Impulse e Black Canary ajudaram a sair da água e a chegar em terra firme antes de olharem para o totem de fogo em sua mão. O que fazemos com essa coisa? Ela perguntou, e foi quando Impulse superacelerou e voltou com um livro antigo. Você roubou isso do Dr. McAllister depois que eu dei um soco na cara dele. Senti que ele merecia. Ele respondeu enquanto folheava o livro em super velocidade. Ele faz alguma coisa, ela perguntou. Você tem que destruí-lo. Ele respondeu. Sério? Esse é o seu conselho? Ela comentou enquanto Impulse virava para uma certa passagem do livro. Diz aqui que cada totem tem um espírito, uma alma,
que alimenta seu poder e sua conexão com seu usuário. A alma retornará aos deuses quando quebrada por alguém com grande cara, mas tem que ser por outro usuário de totem. Impulso lido. Então, destrua-o. Vishen invocou o espírito do elefante e deu uma forte pisada no totem, mas estava tudo bem. Tente de novo. Canário Negro disse a ela. E talvez fazer isso com mais animais. Atom sugeriu, então. Vishen respirou fundo enquanto seu totem começou a brilhar. Os espíritos dos animais mais poderosos do reino animal se uniram quando Impulse, Black Canary e Atom puderam ver suas sombras crescerem no chão ao redor de Vishen e ouvir seus gritos, rugidos. Um elefante, gorila, macaco, tigre, leão, rinoceronte, hipopótamo, urso, etc. Ha! Vishen pisou no totem com força suficiente para que o chão tremesse. Alarmes de carros próximos dispararam como resultado e quando ela levantou o pé do pequeno buraco que fez, o totem de fogo foi quebrado em pedaços. A propósito, o que a cara significa? Esse é o lugar de Aladdin. Significa força. A força que somente um usuário de totem poderia produzir. Impulse respondeu e Vishen sorriu. Bem feito. Obrigada, obrigada a todos os três. Eu não teria conseguido sem vocês. Ela disse a eles. Sem problemas, mas você não precisava da nossa ajuda. Bem, isso não quer dizer que não ficamos felizes em ajudar, mas também não quer diminuir o papel fundamental que você desempenhou em tudo isso e o quão pessoal isso era para você. Não que seja da nossa conta, o que não é. Atom continuou a devagar, então Impulse deu uma cotovelada em seu lado. Para fazê-lo parar. Obrigado. O que eu acho que Atom estava tentando dizer é que você é bem-vinda e não se preocupe com isso. Ficamos mais do que felizes em ajudar. Canário Negro disse a Vishen. Para ser honesta, eu estava fazendo essa coisa de heroína sozinha, foi meio legal ter alguma ajuda. Vishen admitiu. Eu não tinha ideia de que havia tantos de nós por aí. No começo, era só o Arrow e o Flash e agora são vocês três. E não somos só nós três. Há mais de nós por aí e somos melhores quando ficamos juntos. Se precisar de uma mão ou apenas para conversar, pode nos procurar. Impulse disse a ela e Vishen assentiu quando ouviram os uivos distantes de sirenes de caminhões de bombeiros e viaturas policiais. Também há um benefício adicional em ser amigo de um velocista. Oh! Que é isso? Vishen perguntou e uma rajada de ar atingiu ela e os outros no rosto. Impulse superacelerou para consertar todos os danos causados por Benatu Exu e sua fúria psicótica de totens de fogo. Ele já havia apagado todos os incêndios que causou, então agora ele estava consertando todos os danos. Luminárias queimadas, elementos danificados da casa e até mesmo componentes estruturais foram removidos e rapidamente substituídos. Apartamentos junto com escritórios em prédios corporativos foram queimados, mas agora pareciam completamente bem imobiliados como se nenhum dano tivesse acontecido. O trabalho de reconstrução que levaria semanas foi concluído em questão de minutos, pois Impulse fez tudo em super velocidade com a única coisa que tomava tempo era ele correndo para lojas de ferragens ou canteiros de obras próximos para obter materiais. Aqueles que estavam preocupados com os danos em suas casas e o quanto isso os afetaria, especialmente durante os feriados. Agora não tinham nada com que se preocupar. Impulse deslizou para parar perto dos outros e limpou as mãos de poeira, fumaça, manchas e óleo. As limpezas são muito mais rápidas conosco por perto. Eu diria. Você fez semanas de trabalho em questão de minutos. Vishen comentou. Obrigada. Fico feliz em fazer isso. Impulse disse enquanto olhava para os restos do totem de fogo. Então, o que você vai fazer com isso? Bem, o museu pode ficar com ele de volta, mas eles não vão ficar felizes com isso, comentou Vishen. Bem, considerando como estava sendo usado por um senhor da guerra psicótico, acho que a cavalo dado eles não moram os dentes. Atom comentou e todos concordaram.
E ele estava certo. O museu não ficou exatamente feliz que o totem foi destruído, mas ele estava de volta. Em pedaços, mas de volta, no entanto. O corpo de Benatu foi retirado da Bahia pela polícia. Por um milagre ele não estava morto, mas sem o totem de fogo ele não era nada, pois a polícia facilmente o levou sob custódia. Como ele renunciou à sua posição política, ele estava ferrado. Mesmo que ele tivesse essa proteção política, não lhe faria bem, pois ele foi preso e seria julgado por terrorismo. Então ele estava acabado, e Mari conseguiu justiça para sua família, incluindo sua irmã. No geral, foi um bom dia e não seria a última vez que viriam Vichem. Quebra de linha XXXXX. Cidade Central. O frio de dezembro trouxe consigo a temporada de férias, o que significava compras loucas, viagens e as dores de cabeça gerais que vinham com o fim do ano. As férias eram uma época mágica, sem dúvida, mas também vinham com algumas dores de cabeça, algumas mais do que outras. Felizmente, muitos deles estavam recebendo ajuda, pois Naruto havia doado milhões de seu próprio dinheiro para bancos de alimentos, abrigos para moradores de rua e várias instituições de caridade que ajudaram famílias que lutavam durante as férias. Ele não precisava do dinheiro e ainda tinha mais do que sabia o que fazer, então por que não fazer algo de bom com ele? E não foi uma daquelas doações claramente encenadas em que ele recebeu uma tonelada de imprensa por isso. Era tudo anônimo, então as pessoas estavam chamando de milagre. Não um milagre, mas um ato aleatório de gentileza. Os laboratórios Star estavam terminando o fim do ano em ótimas condições e não havia muito trabalho a ser feito, pois Naruto havia enviado todas as patentes que precisavam ser arquivadas, juntamente com toda a papelada relevante para as filiais departamentos para onde eles precisavam ir, além de atribuir alguns bônus de feriado muito bons. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era aproveitar os feriados e parte disso era fazer o que ele fazia de melhor, ajudar os outros e tirar um tempo para si mesmo depois da loucura do seu ano. Naruto estava na cobertura que ele e Linda dividiam terminando algumas decorações, dando ao lugar um clima natalino. Uma árvore, decorações e luzes, que incluíam um pequeno e festivo lugarzinho para Kurama perto da lareira que lembrava uma casa de gengibre. A dita raposa estava descansando em uma almofada de pelúcia de Papai Noel com um lindo chapéu de Papai Noel na cabeça enquanto Naruto terminava as decorações. A árvore e suas decorações estavam prontas, então agora ele estava apenas terminando os retoques gerais pela casa. Guirlandas de Natal, guirlandas espalhadas nos corrimãos da escada, luzes no teto e nas paredes, almofadas de Natal no sofá e meias perto da lareira. Ele tomou um gole de um ponche quente enquanto pendurava outra fileira de luzes. Era época de festas, e ele queria uma bebida, então por que não ir festivo? Ele fez questão de usar o uísque barato para o ponche quente. Ele guardou as caixas vazias quando ouviu a porta da frente destrancar e Linda entrou. Ela teve um dia longo na CCPN, terminando todas as histórias que havia deixado em segundo plano, mas estava trabalhando nelas. Depois dessa semana de trabalho, ela estaria pronta para as férias e já havia reservado seus dias de férias restantes, que incluíam os dias em que ela e Naruto iriam visitar seus pais em Coast City. Ela ligou para eles, dizendo que ela e Naruto iriam visitá-la no ano novo. Seus pais ficaram felizes que o humor de Linda estava melhor e mantiveram a cordialidade no telefone, mas ela podia dizer pelo tom de suas vozes que eles tinham algumas coisas que eram educados demais para dizer no telefone. Até onde eles sabiam, Naruto pareceu desaparecer por 8 meses, e Linda ficou perturbada, então ele reapareceu de repente na TV sendo o rosto de uma empresa de tecnologia de bilhões de dólares e eles voltaram a ficar juntos. Basta dizer que eles teriam muito a aprender durante a visita. Linda colocou sua jaqueta e cachecol no cabideiro antes de colocar sua bolsa e chaves no balcão quando viu Kurama se aproximar. No segundo em que viu o lindo chapeuzinho de Papai Noel na cabeça dele, seu coração derreteu. Meu Deus, isso é muito fofo. Ela coçou Kurama na cabeça e embaixo do queixo antes de tirar algumas fotos rápidas com o relógio inteligente Star Labs.
Onde ele conseguiu um chapeuzinho? Para você. Loja de animais. Naruto respondeu, movendo as caixas vazias para o armário. É verdade que não é um chapéu de raposa, mas sim de cachorro. Eles têm muitas roupas de Natal para cachorros. Você não comprou todos eles, não é? Ela se perguntou. Não, só o chapéu, algumas botas e um suéter. Naruto andou até lá e coçou a cabeça de Kurama. Está ficando frio lá fora e o pelo dele só vai mantê-lo aquecido por um tempo. Bem, espero que seja um suéter fofo. Linda beijou Kurama na cabeça antes de dar um beijo em Naruto. Como foi seu dia? Bom. Enviei toda a papelada para os advogados, então agora é com eles. Fiz algumas ligações, trabalhei em algumas coisas no laboratório e depois fiz uma patrulha rápida. Não está acontecendo nada em Central City. Talvez os criminosos estejam pegando leve nas férias. Caitlyn e Rony ligaram e enviaram algumas fotos. Naruto apertou um botão em seu relógio inteligente para mostrar as fotos que eles enviaram. Do Tahiti. Caminhando na praia, descansando em cadeiras de praia com bebidas de guarda-chuva chiques nas mãos, mergulhando com peixes, aproveitando seus passeios em lanchas, andando de jet ski juntos. E tendo jantares incríveis em restaurantes incríveis ao redor do resort. As fotos disseram a eles tudo o que precisavam saber, e eles estavam felizes que os dois estavam se divertindo. Depois de ficarem separados por tanto tempo, especialmente com o casamento deles acontecendo no dia da singularidade, a lua de mel deles já estava atrasada. Parece incrível, ela disse. Verdade, e é por isso que sempre que você quiser tirar férias lá, eu farei isso acontecer. Ele prometeu e ela sorriu antes de lhe dar um beijo. Ah, parece que alguém está feliz em me ver. Linda comentou, não. Sendo tão sutil em sua insinuação. Acredite em mim, mas esse não sou eu. Esse é seu presente. Ele tirou uma caixa longa do bolso e deu a ela. Espero que você goste. Ela sorriu e abriu para ver. Um lindo colar de estrela de prata em uma pequena corrente que era linda, mas com ele havia chaves. Eu amei. Ela sorriu quando Naruto pegou o colar e ela se virou para que ele pudesse colocá-lo. Uma estrela para minha estrela do norte. Ele disse afetuosamente antes de beijá-la na bochecha e abraçá-la. Desculpe se for um pouco óbvio. Eu amei. Ela o beijou na cabeça antes de olhar para as chaves na caixa. Você comprou um carro? Sim, um novo. Mercedes. Eu realmente não preciso de um considerando minha supervelocidade, mas tenho que manter as aparências para o público sobre como chego aos lugares para que possamos usá-lo. E você é mais do que bem-vindo para usá-lo para ir ao trabalho. É melhor do que o Toyota Corolla que você dirige há anos e que finalmente pode ser aposentado. Ele disse e ela sorriu. Respeitosamente, é claro. Sei que esse carro está com você há um tempo. Me levou por toda a faculdade e até te conhecer. Ela passou por muita coisa. Linda. Enrolou os dedos dele em volta da chave antes de dar um beijo na bochecha de Naruto. Obrigada. De nada. Ele lhe deu um beijo rápido. Espero que esteja com fome porque eu trouxe o jantar para você. Cheira delicioso. Linda elogiou e os dois mais Kurama sentaram-se para um pouco de felicidade doméstica. Os pais de Naruto ainda estavam na Terra 2 ajudando Wells e Jesse com coisas nos laboratórios Star, mas eles voltariam em breve. Sem que eles soubessem, um dos maiores loucos que o mundo já conheceu havia chegado em Central City. Um navio de carga havia chegado em Central City, atracando no porto onde um oficial do porto estava esperando. O capitão e os tripulantes desembarcaram com um homem algemado. O homem estava usando um colete vermelho e camisa com calças pretas. Tinha cabelos pretos longos penteados para trás e uma barba preta espessa. Ele também usava um sobretudo azul, mas o capitão o tinha consigo quando caminhou até o oficial. Bem-vindo de volta. Ó! O oficial cumprimentou o capitão com um sorriso enquanto lhe entregavam o manifesto do navio e os papéis.
Algum problema? Não, mas acredite ou não, nós conseguimos um clandestino. O capitão disse a ele enquanto seus homens empurravam o clandestino para fora do navio e para as docas. Ele te deu o nome dele? Não disse. Ficou sentado no brig em silêncio por 3 semanas. Ele estava todo enfeitado com isso quando o encontramos. O capitão entregou a ele o sobretudo azul e dentro ele viu dezenas de facas ou armas semelhantes. Nossa, quantos são? 32, e eu vou polir todos eles com sangue em breve. O homem disse enquanto o capitão se aproximava. Esperei muito tempo por esta caçada, e você me trouxe muito perto da minha presa. Obrigado. Senhor, você não vai caçar com essas algemas. O capitão lhe disse. Oh, mas capitão, você está usando as algemas. O homem disse, levantando as mãos para mostrar que estava livre enquanto as ditas algemas estavam nos pulsos do capitão. O homem se libertou das mãos do navio e as chutou antes de empurrar o capitão para o lado e caminhar até o oficial. Quem lhe ensinou isso, Oldini? O oficial levantou a pistola e desligou a trava de segurança. Na verdade, eu o ensinei. O homem brincou, rapidamente desviando de um tiro da pistola do oficial que acabou matando um dos tripulantes do navio. Ele fechou a distância até o oficial, deu um soco em sua garganta, girou a pistola para atirar no oficial 3 vezes no peito antes de torcer o pescoço do homem com pouco esforço. Ele empurrou o corpo do oficial para o chão e jogou a pistola na água. Eu nunca fui a favor de armas. O homem pegou seu casaco e o vestiu de volta antes de sacar uma adaga que ele rapidamente jogou no peito de um dos 3 tripulantes restantes. Ele fechou a distância com uma velocidade incrível e arrancou a adaga antes de cortar a garganta do segundo tripulante e finalizar o terceiro com uma facada no coração. Tudo isso exigiu pouco esforço, pois o homem virou sua adaga e caminhou até o capitão. Uma facada no coração e ele estava morto. O homem olhou para a Central City e respirou fundo como se estivesse sentindo algo. Eminência. Breve outro sacrifício será feito. Eu sinto você aí fora e seus amigos não podem me impedir. No dia seguinte, Naruto estava em seu laboratório pessoal nos laboratórios Star trabalhando em vários gadgets e novos trajes para sua crescente lista de aliados. Ele estava quase terminando as coisas para Oliver e os outros e agora estava trabalhando em algumas coisas para Bruce. Era noite quase. Jantar, então Naruto estava indo para a noite quando seu relógio inteligente soltou 2 bips significando que era um alerta. Ele trouxe o alerta que estava vindo do CCPD e Iron Heights. Ele verificou as câmeras de segurança e viu que havia um motim na prisão e uma tentativa de fuga. A energia foi cortada para a seção não meta-humana, então os prisioneiros estavam se revoltando, dominando os guardas e tentando escapar. A seção meta-humana tinha sistemas de energia redundantes, então enquanto o principal estava desabilitado, os backups ligavam perfeitamente para evitar que qualquer sistema falhasse, mas de acordo com os dados, os amortecedores de energia estavam sendo desligados de propósito. Algo estava errado. Droga. O traje de Naruto rapidamente se formou a partir de seu relógio Flash Ring, e ele saiu correndo dos laboratórios Star antes de enviar um comunicado para Belry. Belry, você recebeu o alerta? Sim, já estou indo. Vá para a seção dos meta-humanos primeiro. Temos que impedi-los de sair. Naruto disse a ele. Nele. Os 2 velocistas correram pela cidade de direções diferentes, mas estavam indo para o mesmo destino, Iron Heights. A seção meta-humana da prisão foi especialmente modificada, reformada e reforçada com alguns equipamentos especiais dos laboratórios Star. Sensores de movimento aprimorados, sistemas de vigilância, com várias medidas de segurança, como portas e portões de segurança que fechariam caso escapassem de suas celas, que tinham suas barras eletrificadas. Mesmo que escapassem de suas celas,
que tinham amortecedores de energia embutidos. Cada um dos prisioneiros meta tinha uma algema de amortecimento de energia em um de seus pulsos, então basta dizer que havia muitas redundâncias para evitar que uma tentativa de fuga da prisão ocorresse. Kyle Nimbus, Mark Mardon, Roy Bivolo, Shauna Baez, Jake Simons e Neil Emerson, também conhecidos como The Mist, Weather Wizard, Rainbow Rider, Pique Abu, Deatout e Dr. Polaris estavam aproveitando um dia normal em suas celas de prisão quando ouviram alarmes disparando à distância, seguidos por gritos estridentes e vaias de caos. E folia que aqueles familiarizados com sua situação atual foram capazes de deduzir como um motim na prisão. Muitos esperavam que os amortecedores de energia em suas celas desligassem e as portas de suas celas destrancassem, mas não parecia ser o caso. Isso foi até que ouviram o som de tiros próximos. Na sala de segurança que monitorava a ala meta-humana, 3 seguranças correram para dentro da sala puxando seu supervisor e chefe da guarda com eles antes de trancar a porta. Eles se posicionaram atrás de qualquer cobertura que pudessem encontrar enquanto seus ICERs ou armas normais estavam apontados para a porta. Com a rebelião na prisão, o reforço logo viria do CCPD ou eles esperavam pelo flash, mas agora eles tinham problemas mais urgentes se os tiros e gritos de angústia do corredor fossem algum indicador. Eles não tinham ideia do que aconteceu. Em um momento as coisas estavam bem, então a energia foi cortada para a prisão, então os prisioneiros estavam enlouquecidos. Mas a seção meta-humana tinha sistemas de energia de backup secundários. Eles estavam bem e a seção meta-humana foi bloqueada quando a energia principal foi desligada, mas então um homem misterioso apareceu. Os guardas tentaram detê-lo, mas ele os massacrou com várias facas antes de ir para a sala de segurança. O homem definitivamente não era normal, pois um dos guardas o viu sendo crivado de balas de um rifle de assalto, mas estava completamente bem e então cortou o guarda que atirou nele. Eles não tinham ideia do que ele queria, mas logo ouviram a briga do lado de fora da porta cessar. O que os deixou preocupados. Os guardas não eram idiotas, então esperaram em suas posições, pois poderia ser o agressor misterioso na porta, então eles apenas ficariam sentados até que o reforço chegasse. Só que neste caso, o agressor misterioso tinha outros planos e habilidades únicas além do fato de que ele não podia morrer. Um barulho alto foi ouvido e fez um amassado considerável do tamanho de um punho em vários centímetros de uma liga de aço titânio. Um golpe secundário fez outro amassado antes que um último perfurasse as dobradiças da porta e ela se abrisse. Os guardas abriram fogo com suas armas enquanto uma granada de fumaça era lançada na sala de controle. A espessa nuvem de fumaça tornava impossível ver o que estava acontecendo, exceto pelos flashes de luzes vindos de suas armas que iluminavam uma figura misteriosa cortando os guardas em rápido sucesso. Assim que todos estavam mortos, a dita figura agarrou a cabeça do falecido chefe de segurança e o levou até o console de controle. Ele pegou uma chave de comando do chefe de segurança e a inseriu no console de controle antes de colocar uma semelhante que ele pegou do diretor que ele tinha visitado antes de começar tudo. Ambas as chaves foram viradas para a direita e um painel no console de controle se abriu revelando os botões de controle para os amortecedores de energia, todos brilhando em verde, indicando que estavam ligados. Ele rapidamente desligou todos eles, um por um, antes de sair da sala de segurança. Mark Mardon estava em sua cela brincando com uma bola de beisebol que ele quicou na parede quando viu o amortecedor de energia no teto desligar e logo depois disso a algema de amortecimento de energia em seu pulso desligar e desengatar. Ele a removeu e rapidamente se levantou, caminhando até sua cela antes de usar seus poderes para invocar uma bola gigante de gelo. Ele a atirou na fechadura e quebrou a porta de sua cela bem a tempo de ver os outros metas saírem de suas próprias maneiras especiais. Deatout explodiu as portas de sua cela com seus raios oculares de plasma. Dr. Polaris esmagou as barras da cela com sua manipulação magnética. A névoa apenas passou pelas celas e Pique Abu se teletransportou para fora. Todos os metas se entreolharam e chegaram ao mesmo consenso. Oh, isso!
As mãos de Mark Mardon começaram a faiscar com eletricidade e o vento soprou ao redor dele. Isso vai ser divertido. Um esquadrão de guardas de choque da prisão fortemente blindados marchou em formação em direção à ala meta-humana da prisão armados com equipamento antimotim, escudos antimotim reforçados com cacetetes de polícia e novas armas de supressão dos laboratórios Star, que incluíam pistolas e espingardas. Cacetetes Taser, lançadores de gás lacrimogêneo, gás de fumaça e lançadores de botas dos laboratórios Star. Eles marcharam para a ala meta-humana quando o tempo de repente ficou caótico quando ventos semelhantes a tornados e neve semelhante a nevascas surgiram do nada. Uma rajada repentina de vento fez os seguranças voarem pelo ar quando as portas se abriram e saíram Eder Vizard, D. Mist, Rainbow Rider, Pique Abu, Deatout e Doutor Polaris. Que neve, disse o mago do tempo com alegria, mas também com maldade, antes de rapidamente alçar voo através de funis de vento e escapar. Estou saindo daqui. Pique Abu teve a mesma ideia e rapidamente se teletransportou para longe. Rainbow Rider tinha a mesma opinião, correndo rapidamente para o lado para encontrar uma saída. Quando um borrão vermelho em alta velocidade passou correndo e o jogou voando em uma cerca. Ele foi nocauteado e os supervilões sabiam quem tinha chegado. Você está morto, Flash. Você vai pagar por nos trancar. O grito de raiva de Deatout foi rapidamente seguido por seus raios de plasma tentando atingi-lo, mas ele estava se movendo rápido demais. O Flash correu pela área, levando os guardas feridos da prisão para um lugar seguro, enquanto também evitava os raios de Deatout quando outro borrão apareceu e o socou no rosto. Deatout girou para o chão, mas rapidamente se levantou quando Impulse deslizou para parar e lançou um raio, chocando o meta maligno da cabeça aos pés até que ele desmaiou. Flash terminou de tirar os guardas da prisão da área e parou ao lado de Impulse. Este é seu único aviso. Abaixe-se e renda-se ou então isso vai doer. Impulse alertou Mist e Dr. Polaris. Você vai morrer gritando, companheiro. A névoa se transformou em sua forma de fumaça venenosa. Verde enquanto o Dr. Polaris pairava no ar e começava a rasgar todos os itens de metal ao redor da área. Acessórios de metal de divisórias de concreto, postes de luz, armas descartadas dos guardas. Até mesmo a cerca. Flash e Impulse saíram correndo em direções opostas com a névoa perseguindo Impulse enquanto o Dr. Polaris focava em Flash. Dr. Polaris enviou um enxame de objetos de metal no Flash, mas o velocista zigue-zagueou para fora do caminho. Ele então enviou a cerca para ele como uma rede apenas para o Flash passar facilmente antes de ele rapidamente lançar um raio no Dr. Polaris, que usou um poste de luz para bloqueá-lo. Isso acabou sendo uma má ideia, pois os componentes de ferro no poste de luz agiram como um para-raios. No momento em que o raio atingiu o poste de luz que estava sendo controlado pelo campo magnético do Dr. Polaris, ele produziu um campo eletromagnético maior que brevemente causou um curto-circuito no controle do Meta sobre seus poderes. Dr. Polaris caiu no chão e o Flash rapidamente fechou a distância, nocauteando-o com um soco supervelocidade no rosto. A névoa tentou envolver Impulso com seu gás venenoso, mas o velocista era rápido demais para ele. Sempre que ele se aproximava, Impulso fugia antes que o gás venenoso chegasse a 1,5 metros dele. Impulso então correu ao redor da gigante forma verde gasosa da névoa para impedi-lo de escapar. A névoa tentou se libertar, mas Impulso estava correndo rápido demais para que a barreira de vento que ele estava fazendo no vácuo impedisse sua forma gasosa de escapar. A névoa tentou escapar subindo, mas a sucção do vórtice de Impulso o manteve no chão. O Flash logo se juntou a ele e com os dois velocistas correndo em um círculo ao redor da névoa, ele não escaparia tão cedo. Sua forma gasosa recuou até que ele voltou à sua forma humana. Alguns tropeços depois, ele caiu de cara no chão, desmaiado enquanto o vórtice sugava todo o oxigênio. Flash e Impulse correram com Mist, Rainbow Rider, Deatout e Dr. Polaris de volta para a ala meta-humana e para suas celas antes de reativar os amortecedores de energia.
Eles viram o banho de sangue de guardas prisionais mortos. A julgar pelos ferimentos nos corpos, não foi feito pelos meta-humanos. Os ferimentos pareciam ter sido feitos com uma lâmina, talvez uma espada ou punhais, mas a julgar pelo corredor cheio de guardas mortos, foi o trabalho de alguém habilidoso em combate corpo a corpo. Quem quer que tenha sido desligou os amortecedores de energia, eles se preocuparam com quem depois de lidar com o motim, fuga da prisão acontecendo no resto da prisão. Um grande grupo de prisioneiros conseguiu sair da prisão e estava se aglomerando em direção à saída, onde um grupo de guardas de choque estava esperando para detê-los. Os guardas estavam prontos e armados para detê-los, apesar da vantagem numérica que os prisioneiros tinham quando Impulso e Flash passaram correndo e rapidamente nocautearam todos os prisioneiros. Flash e Impulse pararam perto dos guardas quando seus capuzes apitaram, e eles foram alertados de que Cisco apertou seu botão de pânico. Vá! Eu cuido do resto da prisão. Impulse disse a Flash. Ele assentiu e rapidamente acelerou para salvar Cisco enquanto Impulse se virava para os guardas da prisão. Mantenha a entrada segura e espere pelo CCPD. Eu cuido da prisão. Sim, senhor. Um dos guardas respondeu enquanto Impulse corria para dentro e lidava com o tumulto. Os presos estavam causando estragos, causando caos e geralmente fazendo o que diabos queriam. Que terminou abruptamente quando todos foram colocados de volta em suas celas ou nocauteados e amarrados para serem tratados pelos guardas da prisão. O tumulto da prisão com mais de 2.000 presos terminou em um instante com todos eles retornando às suas celas ou nocauteados e amarrados para serem tratados mais tarde. O pátio da prisão onde uma grande parte dos presos estava causando caos ou mesmo tentando passar pelas cercas foi rapidamente nocauteado e amontoado em grupos para serem tratados mais tarde. Os guardas que estavam agachados ou presos em suas salas de segurança rezando por suas vidas para que o reforço chegasse logo ficaram aliviados ao ver os prisioneiros tratados por um velocista. Impulse deslizou até parar no pátio da prisão ao lado de pilhas gigantes de presos inconscientes depois que ele terminou de proteger a prisão inteira. Enquanto alguns presos e guardas foram mortos durante o motim, todos os outros estavam protegidos. A ala meta-humana também estava segura com Misty, Rainbow Rider, Deatout e Dr. Polaris de volta em suas celas. O problema era que o Eder Vizard, Pique e Abu escaparam antes que ele e Flash chegassem, então eles tinham dois meta-humanos à solta que precisariam rastrear. Gideon, contate o CCPD e os guardas da prisão. A prisão e todos os presos estão seguros. Impulse disse a ela. Claro. Flash, a prisão está resolvida. Como está Cisco? Ele perguntou. Tudo bem, mas temos um novo problema. Flash disse a ele, então Impulse correu para os laboratórios Star. As coisas ficariam cada vez mais estranhas. Com uma dessas coisas estranhas chegando em Star City agora. Aeroporto de Star City. A fila da alfândega imigração no aeroporto internacional de Star City estava funcionando normalmente. Um dos agentes da alfândega sinalizou para a próxima pessoa se aproximar e ele ficou um pouco surpreso com quem viu. Uma linda mulher morena de olhos azuis deu um passo à frente usando um terno branco e saltos combinando. Ela carregava uma pasta e uma mala de rodinhas, mostrando que estava ali em uma viagem de negócios. Com 1,78 metros de altura, a beleza encantadora da mulher impressionou a muitos. Enquanto ela se mantinha com graça e equilíbrio. O passaporte. O agente da alfândega perguntou, então ela o entregou. Ela olhou para duas crianças pequenas que estavam fazendo check-in com seus pais e deu a elas um sorriso e um pequeno aceno, e elas responderam da mesma forma. O agente da alfândega examinou seu passaporte francês enquanto seu terminal exibia os dados sobre Diana Prince tendo chegado de um voo de Paris, França, para JFK para Star City. Qual é o propósito da sua visita em Star City, senhorita Prince? Negócios ou pessoais? Um pouco dos dois, na verdade. Ela respondeu com uma voz que indicava um sotaque, provavelmente de origem mediterrânea.
O agente da alfândega fez um pouco mais de verificação e não havia bandeiras vermelhas ou nada fora do comum. Diana Prince era uma especialista em reconstrução e historiadora no Museu do Louvre em Paris. Não houve retenções ou alertas em suas viagens, então, sem problemas, ele carimbou seu passaporte e passagem antes de devolvê-los. Aproveite sua estadia em Star City, senhorita Prince. Fique segura. Eu vou. Obrigada. Diana Prince pegou suas malas e saiu do aeroporto. Embora ela estivesse tecnicamente dizendo a verdade sobre sua razão de estar em Star City, basta dizer que ficar segura não seria uma delas. Era hora de ela encontrar alguns velhos amigos. Quebra de linha XXXXX. Laboratórios Star, Central City Bellery, Naruto, Joe, Iris, Jiraiya e Linda estavam no Cortex com Cisco e sua namorada Kendra Saunders. O alerta que eles receberam de Cisco foi porque um cara louco interrompeu o encontro deles no Jitters e tentou matá-los com facas. Ele quase matou Cisco se Bellery não estivesse lá para salvá-lo de levar uma facada no coração, mas o cara desapareceu depois disso. Cisco e Kendra estavam seguros, mas Cisco, sendo um idiota, deixou escapar o nome de Bellery, o que os levou à situação atual. Não acredito que você é o Flash e que trabalha com o Flash. Kendra disse para Bellery e depois para Cisco. Vamos deixar isso na DL. Cisco disse a ela quando percebeu o olhar mortal que ele estava recebendo de Naruto que honestamente o deixou preocupado. O olhar desapareceu quando ele olhou para Kendra. Kendra, é um prazer conhecê-la, é mesmo, mas você tem que manter tudo isso em segredo. As pessoas podem se machucar se isso vazar. Naruto disse a ela. Eu vou. Seus segredos estão seguros comigo. Ela prometeu. Obrigado. E Cisco, da próxima vez fique de boca fechada ou você será o sujeito de teste para um apagador de memórias em que estou trabalhando. Ele ainda precisa de trabalho, mas estou bem com você sendo rato de laboratório, mesmo que isso possa causar danos cerebrais permanentes. Naruto o avisou e Cisco assentiu fervorosamente. Eles eram amigos, mas Cisco precisava seriamente ficar de boca fechada. De qualquer forma, Bellery, você conseguiu alguma coisa da faca? Sim, essa era a mesma faca que foi usada para matar os homens nas docas, e embora eu não tivesse muito tempo para examinar os corpos em Iron Heights, acho que era mesmo usada nos guardas de lá. Bellery explicou. Mas aqui está a coisa estranha. Essas lâminas são velhas, centenárias. Você tem alguma ideia do porquê esse cara estaria atrás de você? Iris perguntou a Kendra. Não, nunca ouvi antes na minha vida. Kendra respondeu. Bem, ele certamente estava agindo como se conhecesse você. Ele continuou chamando-a de sacerdotisa Chayara. Cisco lembrou. Chayara. Naruto perguntou e Cisco assentiu. Isso é copta. Egípcio. Antigo. Jiraiya disse e todos olharam para ele confusos. O quê? Eu sei coisas. Bem, eu cresci em Wisconsin e nunca saí dos Estados Unidos, então não sei por que ele me chamaria assim, disse Kendra. Gideon, as imagens de segurança da prisão estão prontas? Naruto perguntou a ela e sua cabeça holográfica apareceu perto dos computadores. Infelizmente, o fluxo de dados primário está muito corrompido, mas eu consertei o suficiente para visualização. Gideon colocou na tela principal para que todos pudessem ver. Eles assistiram às filmagens da câmera da ala meta-humana enquanto os guardas da prisão tentavam em vão parar seu misterioso agressor. O homem se movia com incrível velocidade, agilidade e aparentemente super-força, pois conseguia socar homens no teto e chutar um guarda pelo corredor. Eles o viram usar várias facas, punhais para esfaquear, cortar e eviscerar os seguranças sem esforço enquanto ele se dirigia para a sala de controle do amortecedor de energia. Puta merda! Joe murmurou. Como cordeiros indo para o matadouro. Jiraiya acrescentou. Gideon congele o quadro e limpe a imagem. Naruto disse e ela fez.
Ela isolou a filmagem no rosto do homem, para dar a eles uma imagem clara. É ele? Sim. É ele. Kendra respondeu enquanto Cisco e Belry assentiam. Gideon, reconhecimento facial. Naruto ordenou e ela fez uma busca e acabou encontrando uma correspondência. Em seu enorme banco de dados, ela só tinha uma informação sobre o homem. Era uma foto em preto e branco de 1975. A foto é de 1975. Isso é impossível. Ele já estaria na casa dos 80 anos agora. Linda ressaltou. Ok, Kendra, o que mais aconteceu? O que mais você pode nos contar? Naruto perguntou a ela. Ele disse que nos conhecemos há anos, mas eu nunca tinha conhecido o homem antes. Acabei de me mudar para a Central City há 6 meses. Kendra respondeu. Por que você se mudou para cá? Naruto questionou. Eu simplesmente me senti atraído pela cidade, eu acho. Kendra, há uma razão para esse cara estar atrás de você, então vou precisar de mais do que você apenas atraída para a cidade. Naruto disse a ela. Olha, Naruto, talvez você possa diminuir um pouco. Cisco sugeriu, mas a expressão em seu rosto lhe disse que ele não estava com humor para isso. Cisco, não tenho certeza se chegou ao seu conhecimento, mas isso é muito sério. Ok, esse homem. Quem quer que seja, veio para a Central City de todos os lugares por Kendra, então claramente, eles têm algum tipo de conexão, mesmo que ela não saiba. Ele é obviamente incrivelmente habilidoso. Poderoso e causou motim na prisão de Iron Heights não apenas porque sentiu vontade, mas para chamar a atenção. Não apenas a atenção de qualquer um, mas Belry e eu, para que ele pudesse tentar matá-la enquanto estávamos ocupados. Claramente, este não é apenas um meta-humano desonesto, mas alguém diferente, caso contrário, não teríamos uma foto de reconhecimento facial dele da década de 1970. Não temos ideia do que estamos lidando e isso nos coloca em perigo e Kendra está no centro disso, então talvez devêssemos fazer esse tipo de pergunta. Naruto afirmou quando notou a expressão no rosto de Cisco. Você sabe de algo, não sabe? O quê? Não. Cisco respondeu. Cisco, se você sabe algo sobre isso ou sobre Kendra e não nos contar, isso nos coloca em risco. Naruto o alertou. Ok, ok. Joe falou para evitar que a tensão aumentasse ainda mais. Ok, talvez devêssemos respirar fundo e nos acalmar. Somos todos amigos aqui, queremos manter Kendra segura. Vou colocar uma equipe policial atrás dela até descobrirmos isso. Isso não vai ajudar. Você viu o que ele fez com os guardas da prisão, então não tem como a polícia lidar com isso. Eles têm que lidar com isso. Jiraiya declarou. Jiraiya está certo e Naruto também. Esse cara é diferente, mas a melhor chance que Kendra tem é conosco. Se ele está aqui em Central City, então talvez devêssemos nos mudar para outro lugar onde possamos obter ajuda. Belry sugeriu e Naruto assentiu em concordância. Vou chamar os outros em Star City. O Arqueiro Verde e os outros devem poder nos dar uma mão e eles têm mais experiência com esse tipo de coisa. Naruto acrescentou. Joe, Iris, Jiraiya, vocês se importariam em segurar o forte aqui? Sem problemas, garoto. Jiraiya prometeu. Belry e Naruto então saíram para o corredor para falar. Você foi um pouco duro com Cisco, não acha? Belry apontou. Dentro do razoável, Belry. Esse cara é algo diferente. Cisco ainda não percebeu o quão perigoso ele é. Naruto apontou. Eu sei. Quando lutei com ele em Giters não foi como lutar com um meta-humano. Havia algo diferente nele, algo místico. Belry admitiu. Oliver tem mais experiência com isso do que nós, então seguiremos sua liderança. No mínimo, sair de Central City pode colocar alguma distância entre Kendra e ele. Aqueles dois estão conectados de alguma forma, mesmo que ela ainda não saiba e
Cisco pode esconder o quanto quiser, mas ele também sabe. Naruto disse e Belry pareceu confuso. O que você quer dizer? Eu vi no rosto dele. Ele sabe algo sobre Kendra, mas não diz o que é. Pode ser que ele tenha visto em um vibe, mas o fato de esse cara aparecer em Central City procurando por ela? Algo está acontecendo em que nos encontramos no meio e eu não gosto disso. Esse cara causou uma fuga da prisão em Iron Heights para nos atrair. Foi um movimento tático só para pegá-la. Naruto disse e Belry concordou. Algo estava acontecendo e eles precisavam de mais informações. Ainda assim, tirar Kendra de Central City pode pelo menos nos dar alguma distância para descobrir quem é esse cara e o que podemos fazer. Prepare Cisco e Kendra. Vou preparar um Kinja e avisar Oliver que estamos chegando. As coisas devem estar calmas em Star City. Ah, como ele estava errado. Uma hora depois. Cidade das Estrelas. Arqueiro Verde, Arsenal, Speed e Spartan estavam na cidade, combatendo atividades criminosas regulares que aconteciam na cidade. Roubos, assaltos e coisas do tipo Dummy e Dark Eve estavam quietos, provavelmente recuperando seus esforços e reunindo mais homens depois que os heróis derrubaram uma de suas principais bases operacionais. Com a ajuda de Impulse, eles prenderam muitos fantasmas, destruíram muitos de seus suprimentos, ganharam algumas informações na forma do irmão presumivelmente morto de Didri, Andy, e largaram Dummy e Dark no meio do Oceano Ártico. Mesmo com magia, ele tinha sumido por um tempo. Concedido que eles tinham certeza de que Dark voltaria, pois ele não jogaria a toalha depois de um revés e Andy estava estoicamente quieto como um prisioneiro de guerra determinado, então ele não estava falando. Mas as coisas estavam melhorando para o Arqueiro Verde e os outros, e no mínimo, com a ajuda de Naruto, eles sabiam que seriam capazes de parar Dark. Um grupo de Los Halcones estava amarrado do lado de fora de um depósito para o SCPD devido aos esforços de Green Arrow, Spartan, Speed e Arsenal quando uma van branca quebrou as venezianas do compartimento de carga e dirigiu como um louco. Um membro de Los Halcones estava dirigindo a van cheia de dinheiro em uma tentativa de fugir e se reagrupar com o resto de sua gangue. Ele dirigiu direto em direção aos heróis e ia atropelá-los quando um borrão vermelho passou correndo e os tirou do caminho. Green Arrow, Speed, Arsenal e Spartan foram salvos pelo Flash enquanto a van dirigia para a rua quando um borrão vermelho e branco correu ao redor do veículo. Ele puxou o motorista enquanto desligava o motor da van, o que a fez parar lentamente. Um membro de Los Halcones foi pego de surpresa, pois ele estava apenas na van, mas agora estava do lado de fora com Impulse segurando-o pelo colarinho. Olá! Impulse sorriu e o nocauteou com uma cabeçada. E boa noite. Ele deixou seu corpo cair no chão enquanto andava até os outros. Arqueiro Verde, Speed e Arsenal estavam bem, mas Spartan levantou seu capacete e vomitou. Droga! Toda vez. Desculpe. Flash se desculpou. Não que não seja legal ver vocês dois, mas o que vocês estão fazendo em Star City? Perguntou o Arqueiro Verde. Precisamos da sua ajuda para proteger alguém. Impulse disse a ele. O grupo retornou ao bunker, o esconderijo do Arqueiro Verde, o que acabou dando a Belry sua primeira visão do lugar. Uau! Belas novas escavações. Naruto, você realmente se superou. Belry disse a ele enquanto saíam do elevador. Se vocês acham que isso é alguma coisa, então esperem até eu mostrar a vocês o que mais eu tenho funcionando. Naruto comentou antes de sair para buscar Cisco, Linda e Kendra. Ele deu um abraço em Felicity antes que ela andasse até Belry. Belry, é tão bom ver você. Felicity. É bom ver você também. Belry a abraçou e eles se separaram. Foi quando ela o atingiu no estômago. Como é que você não me disse que o Zoom quebrou suas costas? Felicity então rapidamente o abraçou novamente, dando um chicote em Belry. Oh, estou tão feliz que você esteja bem. Então é assim que é namorar ela.
Belry perguntou a Oliver. Mais hematomas dela do que do exterminador. Oliver brincou quando Naruto retornou com Linda, Cisco e Kendra. Ok, o Star Labs é impressionante, mas este lugar é algo especial. Kendra disse com espanto. E também, algo que precisaremos que você nunca mais mencione. Naruto a lembrou e ela assentiu. Certo, pessoal, está é Kendra Saunders, a pessoa em questão que precisamos proteger. Kendra, estes são Oliver Queen, John Diggory, Roy Harper, Thea Queen e Felicity Somuak, também conhecidas como Arqueiro Verde, Spartan, Arsenal, Speed e Overwatch. Overwatch, Felicity perguntou. Senti que você merecia um codinome também. Não posso simplesmente chamá-la de Felicity no campo. E Oracle já está ocupada. Além disso, senti que meio que se encaixa. Você cuida de nós para que possamos fazer nosso trabalho. Naruto respondeu. Ah, adorei. Felicity sorriu. Nós manteremos você segura. Linda, se você não se importar, pode levar Cisco e Kendra para a cobertura. Estaremos lá em breve. Naruto disse. Claro. Ela lhe deu um beijo e levou Cisco e Kendra para longe. Cobertura? Você tem uma cobertura em Star City? Thea perguntou. Sou bilionário e tenho parte da Palmer Technologies. Senti que precisava de uma, só por precaução. Vantagens de ser rico. Naruto comentou. Algo que meu irmão e eu lembramos, e admito que sinto falta. Thea admitiu, ganhando uma risada de Oliver. Então, quem exatamente está atrás de Kendra? Naruto foi até os terminais de computador e abriu a imagem parada de Iron Heights, exibiu a filmagem de segurança dele massacrando os guardas da prisão. E também a comparação de reconhecimento facial com a foto de 1975. Naruto e Belry deram a eles um breve resumo sobre sua situação e seu misterioso agressor. Alguém que definitivamente não era um humano normal, pois não teria sobrevivido à saraivada de balas, mas também mostrou sinais de velocidade e força aprimoradas. Alguém que causou um motim na prisão de Iron Heights para atrair Flash e impulse para longe para que ele pudesse matar Kendra, que ele chamava por algum nome egípcio, estava usando adagas centenárias e apareceu em uma foto de 1975. Alguém que eles não tinham ideia de quem era. Uau! Justo quando eu pensava que já tinha ouvido tudo. Diggle comentou. Estou começando a entender agora por que você veio pedir ajuda. Kendra não sabe de nada. Oliver perguntou e recebeu balançadas de cabeça. Se há uma conexão, é uma que ela não sabe. Pedi para Gideon fazer uma verificação de antecedentes dela e nada fora do comum. Nem mesmo uma multa de estacionamento. Naruto respondeu. Ok, então temos um homem misterioso que não é um meta-humano, mas de alguma forma tem uma foto sua que remonta à década de 1970, é extremamente habilidoso com facas, é obcecado por Kendra e foi capaz de encontrá-la, contou Roy. E havia algo nele. Ele não era um meta-humano, mas definitivamente algo anormal. Místico, talvez. Belry sugeriu. Como Dark, Diglisse? Perguntou. Não exatamente. O que Dark é capaz de fazer não é o mesmo, mas, novamente, quem sabe quais são as regras com magia? Naruto apontou. Liguei para Batman em Gotham e enviei a ele as informações. Ele ou o Oráculo me informarão o que encontrarem. Você realmente acha que ele conseguirá encontrar algo que nós não conseguimos? Questionou Felicity. Ele é o maior detetive do mundo e provavelmente tem acesso a um conhecimento que nós não temos. Se alguém pode encontrar algo sobre esse cara, é o Batman. Naruto respondeu quando seu Sartvates vibrou. O identificador de chamadas. Era Oráculo. É ele? Belry se perguntou, ansioso para falar com Batman, mas recebeu um aceno de cabeça antes que Naruto respondesse. Ei, Oráculo. Você conseguiu encontrar alguma coisa? Naruto perguntou.
Eu fiz, mas acho que isso só vai lhe dar mais perguntas do que respostas. Quem quer que seja esse cara, ele é um mistério sério, alguém que até deixou o Batman perplexo, mas ele apareceu em um arquivo antigo da CIA de 1986. É verdade que o arquivo foi bastante redigido. Não foi capaz de nos dizer muita coisa, mas a União Soviética apareceu algumas vezes, então provavelmente teve algo a ver com a Guerra Fria. Acho que seu amigo estava no radar da CIA. Mas essa não é a parte estranha. Harmony Falls, Oregon. Um monte de assassinatos ocorreram que pareciam obra de um serial killer e nunca foram resolvidos. Não posso dizer que seu cara estava envolvido, mas eu fiz uma pequena pesquisa que demorou um pouco, mas graças a Deus que os hospitais de lá digitalizaram seus registros antigos. Viva quem teve essa ideia brilhante. Estou lhe enviando uma foto. Oracle disse. Naruto checou seu relógio inteligente. Ok, sim, isso definitivamente está entrando em um território estranho. Naruto apertou alguns botões em seu relógio, fazendo a foto aparecer nos computadores do bunker. O que apareceu foi uma foto em preto e branco do Dr. Curtis Knox e era o mesmo cara que estava atrás de Kendra. É ele. Curtis Knox. Pelo menos temos um nome para esse cara. Belry disse. É, odeio estourar sua bolha, quem quer que seja, mas não acho que esse seja o nome dele, ou pelo menos o nome que ele está usando agora, disse Oracle no viva voz. Por que não? Teia se perguntou. Porque essa foto é de 1958, esclareceu Oracle. Ok, esqueça o cara que está na casa dos 80 anos. Ele já estaria morto, Belry ressaltou. Talvez um descendente? Neto? Algum tipo de coisa geracional. Digri sugeriu. Seu palpite é tão bom quanto o meu. Vou continuar pesquisando e te aviso o que eu descobrir. Disse Oracle. Obrigado, Oráculo. Naruto desligou depois disso. Bem, não sei vocês, mas eu poderia tomar uma bebida. Sim. Todos concordaram. E assim chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.